Hoje, nessa manhã, quem está com a responsabilidade do nosso shiur é a Morá Camila Baladão Visconde. Vamos estar orando por ela. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch Atah Adonai, Elohim Melech Haolam, te damos graças por tudo aquilo, Hashem, que tu tens feito e realizado sobre as nossas vidas. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos na beleza da tua santidade, pois tu és o nosso Adonai Erra, tu és o único Deus. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Toda Arabá por esta manhã tão gostosa, passando aqui em nossa Beit Tefilá, em nossa casa de oração, buscando-te e adorando-te em espírito e verdade. Continua a nos falar através agora da tua divá pregada, através do pregador desta manhã. Tome-o nas tuas mãos, ministra sobre a sua vida. Nós oramos gratos, com perdão das nossas faltas, não porque mereçamos, mas em nome e pelos méritos do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Eu quero fazer só uma observação que, engraçado, né? A igreja moderna, os pregadores modernos, mudaram a roupagem, né? O modo de vestir, mudaram também aqueles alfarrapos, né? Tem outro nome que tem também, a gente fala lá na lugar, papiros, né? Para a pregação, para o estudo da palavra de Hashem. Então, hoje em dia, eles aparecem com um tablet, ou aparecem com um computador, né? Um notebook aqui à frente. Agora a Camila, ela é que nem o pai dela, né? É bem tradicional, então ela traz a opção de livros, cadernos, e é difícil se ver hoje em dia isso, né? As fontes para que ela possa aqui então desenvolver aquilo que o Eterno falar ao seu coração. É louvável isso. Que Deus te abençoe, viu, meu filho? Você vai ser logo, irmão. É porque eu não tenho mesmo, né? Bom, ontem, na nosso rush, ele leu 1 Pedro 2, eu quero relembrar e ler para quem não estava conosco, que ele leu 1 Pedro capítulo 2, que fala: deixando toda a malícia e todo engano, fingimentos, inveja, todas as reclamações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vade crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, a instrução do Senhor para cada um de nós, irmãos, que a malícia, o engano, o fingimento não foi, não, está na gente mesmo. Está na gente. E o Senhor fala lá para a gente deixar. Você tem que deixar de ser assim, eu tenho que deixar de ser assim, né? A inveja, né? A prosperidade do outro, deixa. Olha para o Senhor, olha para a palavra do Senhor, que a gente vai enriquecer muito mais. Hoje a mensagem é sobre a Parashat Emor, que significa dizer. Está lá, eu vou ler com vocês no livro de Levítico, capítulo 21. Vai entrar 21. E a primeira coisa que me chamou a atenção nessa passagem foi o primeiro versículo mesmo, foi interessante, que fala assim: Deus falou a Moisés para declarar Emor o seguinte para os descendentes de Arão, os sacerdotes: que nenhum sacerdote se impurifique, ou seja, se torne impuro, pelo contato com o morto
parentes de sangue próximos, como a sua mãe, pai, filho, filha ou irmão. E em algumas passagens vai estar escrito assim: e Deus ordenou a Moisés, né? Eu achei diferente, falei, o Senhor acho que estava mais maleável aqui. Mas essa palavra, amor, também está no imperativo, ou seja, é uma voz de comando. O Senhor lhe dá voz de comando para nós. Nós não lemos aqui: deixai o vigir. É uma voz de comando. Ele não está falando assim: por favor, minha querida, você pode deixar de ser fingida? Não, ele está mandando: deixe de ser reclamador, deixe de ser invejoso. Aí você fica: ah, Senhor, por que, Senhor, você não faz isso na minha vida e faz na vida de fulano? E o Senhor está falando: deixe de ser invejoso, deixe de ser reclamando, tome outra atitude na sua vida. E a primeira palavra foi essa, foi a voz de comando. Eu achei mais suave, tá? Na minha opinião, né? E se purificar. Gente, o título dessa mensagem é: santifique a sua família, separe a sua família. Primeira coisa, irmãos, que o Senhor ministrou no meu espírito é: se purifique apenas por parentes próximos, como a sua mãe, seu pai, filho e irmãos. O que a palavra está dizendo? Muitas de nossas famílias não creem no Senhor. Muitos da nossa família não temem a Deus. Muitos da nossa família estão lá no mundo fazendo exatamente o quê? Reclamando, invejando, mentindo, fingindo. E tu joga fora a pessoa porque ela está assim? Não. E é bem verdade que a gente não pode convencer ninguém. E a gente não pode mudar ninguém. Então, nessa palavra que o Senhor fala sobre os mortos, na verdade, esses parentes estão mortos também espiritualmente. Às vezes é um pai, às vezes é sua mãe, às vezes são seus filhos, seus irmãos que estão nessa situação. Então, por exemplo, às vezes a gente é convidado lá para uma festa de aniversário, daquele batidão, né, até o chão, tu tá ali. Ai, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes por causa da tua mãe, às vezes é por causa do irmão, às vezes é por causa do pai ou do filho. Você está nessa situação. Você deve estar com essas pessoas com a direção do Espírito de Deus. Com a direção dele, esteja com esses mortos, infelizmente, né? Para parentes de sangue. Mas, no casamento, é muito importante você discernir até onde você deve se contaminar. Agora, quando é o cônjuge que não tem a Deus, que não tem a palavra de Deus, aí é mais difícil ainda. Porque um parente distante, você não mora com ele, você não vive com ele, não mora com ele. E o marido, e a esposa? Todo dia lá com aquela pessoa, como é que faz? Aleluia. A palavra diz: contudo, com o marido, não se purifique por sua esposa. Lá no versículo 4, acompanhe comigo lá. Levítico 21, versículo 4. Contudo, um marido não deve se impurificar por sua esposa morta, que se ela for legalmente imprópria para ele. Ele está falando literal, mas o Senhor está falando conosco espiritual. Às vezes meu marido é morto espiritualmente. Às vezes minha esposa está morta espiritualmente. Será que eu devo me contaminar por causa dele? A Escritura vai nos orientar que nós não devemos nos contaminar por amigos, colegas. Ah, vamos lá naquele barzinho lá, despedida, né, fim de ano, vamos lá, vamos fazer o quê? Dá tchau, ó, fui, até ano que vem. Faz assim, a gente não precisa ser grosseiro, mas você não deve estar com essas pessoas. Amigos de faculdade, até parentes que você não tem muito contato, fala, mas o que nessa mesa? Eles vão ficar falando o que para você? Mentira, inveja, coisas que estão relacionadas a esses assuntos. Não vai te edificar em nada.
eles estão mortos espiritualmente. Então, todo cuidado é necessário. Aí começa aquele papinho, pô, você não fez isso, você não investiu naquilo, nossa, você... Aí começa a encher a tua alma de coisas que Deus não quer com você. Te entristece, te contamina. Pô, é verdade, né? Eu devia estar fazendo... Eu vi uma publicação que a mulher fala assim, enquanto o pobre está lá, bebendo a cervejinha, fazendo os ricos estão lá investindo todos os dias, trabalhando todos os dias. Isso não é verdade. E ainda que seja verdade, Deus não quer nenhum nem outro. A palavra diz que 6 dias trabalharás e o 7º dia que tu farás? Descansar. Ele não está mandando você subir monte, ele não está mandando você investir, ele não está mandando você estudar, ele está mandando você descansar. Deus está preocupado se eu estou cansado. Deus está preocupado se eu estou tranquilo. Aí você fica em casa, mas está em casa, está olhando a conta, está em casa, está falando da conta, está descansando? Dormiu, não dormiu direito, porque dormiu pensando na conta. Nem dormiu, ficou lá. Se eu fizer assim, vai dar certo assim. Eu já vou estar lá 3 horas da manhã. Descansou? Não. Passou, aí vai começar domingo, a mesma coisa, segunda-feira, você já está cansado. Eu já estou cansada. Deus não quer isso. Mas por isso que nós estamos aqui, irmãos, para nós orarmos. Senhor, eu preciso descansar, eu preciso confiar. Eu preciso aprender. Não sei, Rachinha, tu sabe se eu estou administrando direito, se eu estou vivendo direito, se eu estou comendo. Eu não sei, eu estou fazendo tudo errado. Jesus, me ajuda. Ele vai me ajudar. Ele vai me orientar. Ó, me ajuda a rebobinar tudo de novo. Me ajuda a começar tudo de novo. Está tudo errado aqui. Ele vai te ajudar. Ele vai te orientar. Que é o que nós necessitamos. Irmãos, a primeira palavra é Deus falou para Moisés falar. O que o Senhor nos dá aqui é para falar para vocês, para nós, para vocês fazerem, para vocês terem, sabe o que? Descanso. A palavra do Senhor diz que a lei do Senhor lhe refrigera, sabe o que, irmãos? A alma. Nada refrigera a nossa alma a não ser a palavra do Senhor. E Ele quer isso de nós. Lá em 1 Coríntios 7, aí a nossa família está lá. Ai, carnaval, ai, para lá, tá para cá, tá todo mundo correndo, agora vai vir as festas juninas, Julina, aí vai vir não sei quem, o dia de sei quem, você está lá no meio. 1 Coríntios 7, 14, vamos ver aqui. Vai dizer o seguinte: vamos ler do 13. E se a mulher tem marido descrente e ele concorda, consente em habitar, em viver com ela, não deixe essa mulher que ela não crê. Agora, se o marido é descrente, por quê? Perdão. Porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher. E a mulher descrente, ela é santificada pelo marido. De outra maneira, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aí você tem que ter sabedoria na situação. Senhor, o Senhor não quer nesse lugar? Quando meu marido fala alguma coisa para mim assim, eu não falo nada para ele, eu concordo e discordo. Eu primeiro oro, Senhor, o Senhor me quer. O Senhor me quer neste lugar. Vai ser bom? Porque, irmãos, infelizmente, tem lugares que nos contaminam, sim. Você começa a ser levado em rodas de conversa, em tipo de assuntos e situações que não era para você estar ali. E você está ali no meio. E eu entrei em oração primeiro, antes de falar qualquer coisa para ele. Senhor, o Senhor não quer neste lugar? A palavra diz que a mulher, o marido que é descrente, ele é santificado pela mulher. O que essa mulher fez com esse marido? Amor, será que a gente fez esse lugar aí?
ora, às vezes vai dar tudo errado, tudo vai. E assim a esposa, a mesma coisa. Ah, mas eu quero ir, quero fazer. Fica quietinho. Na hora certa você age ou fala nessa situação. Porque, irmãos, a responsabilidade de santificar a família é de quem? Deus não vai santificar a tua casa. Quem tem que santificar a sua casa sou eu e você. Essa é a nossa obrigação. Ele disse: sede santo como eu sou santo. Então, o que depende de mim, eu tenho que fazer. Essa é a nossa responsabilidade. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Olha que interessante que aconteceu aqui com Gideão. Um rapaz, um filho. Juízes, depois de Josué, capítulo 6. Essa palavra para mim e para você, irmãos. Você precisa santificar a sua casa. Eu preciso santificar a minha casa. Eu preciso agir dentro da minha casa de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Mas eu preciso trazer isso à existência. Juízes 6. Eu vou ler. Eu vou começar lendo um pouco para vocês entenderem o contexto de algumas situações. Lá no versículo 11, vai dizer o seguinte: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção é para Joás. Quem é esse homem? O que esse homem estava fazendo? O filho estava trabalhando. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Apareceu para Gideão, para o filho dele. E disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em hebraico está escrito Gibor Haim, que significa homem corajoso. Quem era esse rapaz? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então provavelmente Gideão estava lá no campo trabalhando, mas ele estava fazendo o que dentro dele? Ele estava reclamando, ele estava indignado, porque os midianitas estavam vindo, estavam vencendo o povo de Israel, e ele lá ralando para os midianitas não pegarem nada daquela terra. Ok. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Se hoje o Senhor te der essa resposta, o que você vai fazer? Ah, Senhor, mas ninguém quer te servir. Ah, Senhor, mas... pois hoje eu estou te dando condições de fazer a minha vontade. Você vai fazer? Acabou a reclamação. Ah, Senhor, mas eu não tenho como ir. Hoje eu estou te dando condições de você fazer. Vai fazer? Reclamar é fácil, irmãos. Mas e agir? Nós estamos agindo? Nós estamos crendo, Senhor, sobre a tua palavra, então eu vou fazer isso. A partir de hoje eu não vou reclamar. Aleluia! Fica atento, não. E o Senhor disse: vai nessa tua força que você vai livrar Israel. Por que o Senhor não falou para o pai dele? Por que o Senhor falou para ele? Ele disse: olha o que Gideão disse para o anjo: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu menor da casa de meu pai. Então ele era o mais novo da família. E eles eram pobres. Aí você fica: ah, Senhor, como é que eu vou fazer isso para a tua casa? Hoje eu estou te dando
dando condição para cada um de nós aqui santificar a sua casa. Você vai santificar a sua casa com o que você tem. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que você está fazendo para servir ao Senhor? Vamos orar hoje. Mas olha, você quer agir de estratégia. Vamos ali no parque, antes de botar o pé para fora. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Começa a orar. Faz alguma coisa. Pede para o Espírito de Deus já te orientar. Profetiza dentro da sua casa. 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Se o Senhor for com você e comigo, quem é o inimigo contra nós? Vai ser a hoste lá, a potestade lá de vai vencer o meu Deus? Não vai não. Não vai vencer o meu Deus. Senhor, antes de eu entrar em casa, entra comigo, Senhor. E que aqueles altares lá sejam derribados em nome de Jesus. Começa a clamar. Não fica parado não, apático, com medo. Não. O Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça a teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo. Rouba-te daqui que não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Aí Gideão preparou a oferta, ao Senhor. Aí ele ficou espantado, foi Deus que falou comigo mesmo. Às vezes eu estou falando com você, te dá um sonho lá e você acorda. Será que Deus falou mesmo? Não, falou. Falou com você mesmo. Confia. Vai nessa força que Ele está te dando. Porque nele, irmãos, nós podemos todas as coisas. Pode não ter dinheiro, não pode ter força, mas se Ele estiver comigo, eu posso todas as coisas. Ok, irmãos, olha o que Ele mandou fazer. 23. Porém o Senhor lhe disse: Pai esteja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em boca a Bezita. Ok, 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse para Gideão: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Se hoje o Senhor falar: tira esse Deus da tua casa, hoje, já. Que Deus? Quem é o Deus da tua casa? Quem é que manda na tua casa? Quem é que rege as leis da sua casa? É o Deus da Bíblia? É o Deus da verdade? É o Deus da alegria? Quem é o Deus da tua casa? Entra na tua casa, a partir de hoje, o Deus dessa casa aqui é o Adonai Senhor. Na minha casa não vai ter isso aqui. Começou a mentira dentro de casa. Eu não quero mentira dentro da minha casa. Porque Deus é contigo. Eu não quero mentira aqui na minha casa. Eu não quero falsidade na minha casa. Eu não quero meio dúvida na minha casa. Aqui dentro da minha casa, não. Começa a derrubar os altares. Pela ordem do Senhor. Aí o versículo 27 vai dizer: então Gideão tomou 10 homens. Então o ídolo de Baal era grande, né, irmão? E fez como o Senhor lhe dissera. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando, irmão. Às vezes é um apego emocional a alguma coisa do passado, e tu fica com aquele negócio ali, aquele negócio ali, a porta para o inimigo atrás da tua casa. A gente tem que ter discernimento do Espírito, no que Deus está nos direcionando. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, ele não fez de dia, mas fez de noite. Ele ficou com medo. Ai, eu vou tirar isso aqui, meu pai vai brigar comigo. Mas quem foi que mandou? Não foi ele que quis tirar. Foi o Senhor que mandou tirar.
Então, aquilo que o Senhor mandar tirar da tua casa, irmão, tira. Seja coisas, situações que você permitia. Não, a partir de hoje eu não permito mais isso aqui. Irmão, você precisa reagir. Reage. Você precisa ir no nome do Senhor. Deus, eu tenho medo do que pode acontecer se eu tomar essa atitude. Mas eu vou te mostrar, irmão, na palavra, que quando Deus está à frente de uma situação, você não tem prejuízo. Gideão obedeceu ao Senhor. Os homens descobriram que foi Gideão, versículo 29. Mas sabe o que o pai dele fez, irmãos? Vamos lá comigo no versículo 31. O pai dele é Joás. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra o filho dele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. Ele servia a Baal. Peraí, o meu Deus caiu, mas ele não tem poder para se levantar. Mas que Deus é esse que eu estou servindo? O Senhor vai abrir os olhos da sua família, querido. Eles vão ver que esse Deus que eles estão servindo, o Deus do mundo, o Deus desse século, que a palavra diz que cega o entendimento das pessoas, por isso elas caminham assim. As motivações do coração delas são vãs. Servem de nada. Através de você, através da minha vida, Deus vai abrir os olhos dessas pessoas. Mas você precisa agir. Eu preciso agir. Tem altares que nós precisamos derrubar. Aleluia. O altar era pagão. E não era de Gideão. Era do seu pai. Por que eles estavam perdendo a guerra para os midianitas? Porque tinha idolatria. Sabe por que a gente perde as guerras, irmãos? Porque existe idolatria no nosso meio, dentro de nós. Existem situações que a gente precisa vencer. Porque se não tiver nada disso, irmão, Satanás não pode nos vencer. O altar foi derrubado com uma determinação clara do Eterno. Gideão era um homem, filho de um idólatra. Ele era filho de um idólatra. Mas como é que Deus chamou ele? Você é um homem corajoso. Você é corajoso. Se você é corajoso, ele está falando que o pai dele é o quê, irmãos? Covarde. O pai dele tinha que ter derrubado aquele altar. Às vezes, dentro da tua casa, o teu marido tinha que ser corajoso e dizer: não, eu não aceito isso aqui. Mas às vezes a corajosa vai ter que ser você. Ou o inverso. O marido é corajoso e a esposa é covarde. Lembra de Raquel? Para que ela escondeu os ídolos debaixo dela? Para que ela precisava dos ídolos do pai dela? Jacó lá falando: não, que morra a pessoa que tiver. Não, ele sabia que a esposa dele era que tinha roubado. Irmãos, reaja. Seja forte, seja valente, seja corajoso. Nós precisamos agir ou reagir conforme Hashem nos disser. Para ele vencer os midianitas, era necessário antes tirar a idolatria. Por que todo mundo na minha família não consegue emprego? Por que todo mundo na minha família vive essa mesma situação, vive essa mesma desgraça? Porque existem pecados que precisam ser removidos. Existem situações que precisam ser vencidas no Senhor. E quem vai fazer isso? Você. Eu e você. Eu e você vamos reagir, vamos quebrar esse ciclo. Vamos, irmãos? Amém. Vamos ou não vamos? Ou vamos continuar convivendo com a desgraça, com a idolatria? Não conviva, não se conforme. Lá no versículo 5, de Levítico 21, vai falar outra situação. Que nenhum sacerdote raspe um pedaço de seus cabelos de sua cabeça, que eles não raspem os limites das suas barbas, não façam tares em suas peles. Irmãos, tudo isso nessa paraxá vai falar referente aos mortos.
Irmãos, Yeshua, quando fala dos mortos, que instrução ele nos dá? Deixa os mortos. Deixa eles. Enterrar-se. Ah, vai todo mundo para lá para celebrar o dia tal. O que tu vai fazer lá? Você fala, já foi. O tempo que você tinha para amar aquela pessoa, para perdoar aquela pessoa, passou. Então, aquela hora não posso fazer nada. Eu tenho que fazer com quem agora? Os vivos. Resolver as coisas com os vivos. Visitar os vivos, falar com os vivos. Os mortos não tem mais. Ah, os mortos querem lá fazer um quadro em homenagem. Para quê? Já foi. Essa pessoa não vai ver nada disso. E nada que você fizer por essa pessoa agora vai redimir o que tinha que ser feito antes. Nada. Então você tem que se preocupar em fazer agora. Lá no versículo 5 fala para a gente não fazer cortar cabelo, fazer tatuagem, as lembranças, eu vou fazer aqui um cantinho, da minha esposa, minha louvada, venerada, honrada, tão querida esposa, quando ela toca a mim, vai fazer o quê? Para, né? Para. Meu filho maravilhoso, o que você fez na vida? Agora, irmãos, fica no teu coração a lembrança e o ensinamento. Como que você vai agir com as próximas pessoas que passarem pela sua vida, pela minha vida. Amém? Lá em Levítico 19, 27, 28, diz assim: cortar cabelo como um ato de luto. É um antigo costume de fazer das áreas calvas da cabeça um ato de luto. Não podemos raspar a cabeça ou qualquer parte dela como um ato de luto ou tristeza. Todo ser humano antigo sabia que cortar a própria pele, raspar a própria cabeça, fazer tatuagem, também que a Torá vai dizendo, como um ato de luto, não deve ser feita. Morreu, foi, segue-se o juízo. Deixa a pessoa agora. Se importe agora com quem ficou. Cuide agora de quem ficou. A esposa partiu, continua prestando muita atenção nos filhos. O marido partiu, continua prestando atenção aos seus filhos. E assim por diante. No versículo 7, fala: os sacerdotes não se casarão com mulher profana. Eles também não devem casar, com mulher que tenha sido divorciada de seu marido. Muito cuidado com o relacionamento. O sacerdote deve ser santo para seu Deus. Tu deves mesmo manter uma vez que ele se apresenta a oferenda de pão a teu Deus. Aqui eu queria ler sobre a filha, lá no versículo 9. Se a filha do sacerdote se impurifica cometendo adultério, ela profanou a posição do seu pai e deve ser queimada com fogo. Olha o que diz a Torá, né? Sério o negócio. Profanação para Deus é coisa séria. Abre lá em Ezequiel 23. A nossa preocupação com a nossa família, ela tem que ser em todos os sentidos: financeiro, espiritual, emocional, em todos os âmbitos. Você tem que ter essa preocupação com a sua casa. Você não tem que se preocupar com a casa das outras pessoas, tem que se preocupar com a sua casa. Em Ezequiel 23, vai falar uma coisa triste. Versículo 1. Ezequiel 23, 1. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Como cuidar da virgindade dos filhos nos dias de hoje? Você se preocupa com isso? Como que você instrui teu filho? O Senhor me trouxe algo importante da criação e da instrução dele.
Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu uma ordem. Vocês lembram dessa ordem? Quem é? Não comer Quando teve não comer do fruto, né? não comer, uma proibição. Coma de todas as árvores, mas não coma da árvore Do fruto bem do conhecimento do bem e do mal. Tinham muitas árvores lá, inclusive a árvore da vida. Mas só tinha uma proibição: não coma desse fruto. Porque ele explica, porque o dia que você comer desse fruto, o que vai acontecer? Você vai comer. Quando eu li essa palavra, o Senhor trouxe assim ao meu espírito. É isso que a gente tem que fazer com os filhos. Filho, você pode brincar, você pode... Mas se você se relacionar sexualmente com outras pessoas, vai acontecer isso com você. É isso que você quer para a sua vida? O dia que acontecer isso aqui com você, primeiro sempre vai se apontar vai ser o Senhor, teu Deus. Outra coisa, as doenças, as enfermidades. Você pode, a menina pode engravidar. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai te deixar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter marca na alma. Fala. Amor. Fala. Conversa. E o que me chamou a atenção, quando Deus deu essa proibição, Ele por um acaso botou algum guarda naquela árvore, irmãos? Sim ou não? É óbvio que a gente não vai ser liberal. Pode ir, ficar à vontade, fazer o que você quiser. Mas você dê instrução. Não deixa solto. Mas também não prenda tanto. Mas dê a direção. Não faça isso. Eu não quero que você faça isso. Porque o dia que você fizer isso, vai acontecer isso com você. É importante vocês falar isso. A gente abre a internet e o que tem? Sexo, só isso. Só isso. O adolescente está lá com 10 anos, está ouvindo o quê? Mesmo que ele não escute a música, está lá, está no Instagram, está no TikTok, está lá. Você precisa instruir teu filho o caminho que ele deve seguir. Você precisa dizer para ele. E quando o Senhor trouxe ao meu coração essa comparação com o Jardim do Éden, outra coisa, minha mãe sempre fala com a gente, uma menina. A serpente foi no ouvido de quem? A menina. Por que ele não foi falar com o homem? Por que aqui a palavra está falando? Se a filha do sacerdote se purificar, por que não falou do filho? Então tem alguma coisa específica com a mulher que a gente tem que ter o quê? Mais cuidado. Muito influenciada, né? Muito bobinha. 12 anos, 10 anos. Vigiar. Aí ela vai lá, caiu na lábia da serpente, porque a serpente sabe falar. Oi? Acreditou, comeu. Deus viu isso, irmãos. Deus viu? Ele viu. Por que na hora lá, Deus não mandou um anjo? Não faça isso. Ele não fez isso. Porque nós temos livre escolha. Ele não tira a nossa livre escolha. Mas, irmãos, preste atenção. Quando ela comeu, qual foi a punição de Deus para a mulher? Quem lembra? Serpente morderá por todo E com dores terás e filhos. A gente tem dor ou não tem? Nós precisamos ensinar e entender que tudo tem consequência. Você passou a minha lei, então essa é a consequência. Que consequência você está dando para o teu filho que transpassou a tua lei? Você deu uma ordem. Você deu uma instrução. Nada aconteceu? Saiba que o Senhor irá repreender você. Porque se nós não repreendermos os nossos filhos, o Senhor nos repreenderá. E sabe como ele te repreende? Trazendo doença, trazendo desgraça, trazendo problema. Aí você fica, Senhor, o que aconteceu? Lembra de Eli? Todo mundo sabe a história de Eli. Que ele morreu, inclusive.
repreender os filhos dele. Então, irmãos, o Senhor, Ele não pega a gente e bota a gente numa caixinha, não. A gente está no Rio de Janeiro, na capital do Brasil, que tem tudo de maravilhoso, né, irmão? Oi, família maravilhosa, né? E Deus te tirou daqui, você foi para o céu, foi para a eternidade, você está aqui. E é aqui que a gente tem que santificar e glorificar o nome dele. Amém, irmãos? Então, instrui sua filha. Filha, não deixa tocar em você. Instrui seu filho, não toque nas meninas. Ensina ele. Ah, você não é bobão, você não é como é que fala? Uma pessoa ultrapassada. Você é um homem de Deus. Você é uma menina de Deus. E por causa disso o Senhor vai te abençoar. Fala, instrui, ensina. Porque na verdade, quando a gente é jovem, a gente quer ser diferente. Eu não queria ser diferente. Eu queria ser igual a todo mundo, queria ser legal. E nesse legal, irmãos, todo mundo pegava todo mundo fazia tudo de pior. E hoje está ainda pior. Você sabe muito bem disso. Então ensina o que o teu filho deve fazer. Esse tipo, e a palavra fala, irmãos, se a sua filha ou seu filho for tocado, ele já está em prostituição. Para Deus isso já é prostituição. Ele precisa entender isso, ela precisa entender isso. Ah, mas ela tem 10 anos. Não, fala para mim, uma menina de 10 anos não tem consciência do que está acontecendo? Para! Muitas já entraram até na menstruação. Para! Tá paciente do que está acontecendo. Você que está achando que ela é boba, né? Não. Ela está ali no TikTok olhando tudo. Se demora, sabe mais do que você. Aí tu fica, vamos bobão. Meninas e meninos ficam lá na pornografia, mostrando um pro outro na escola, falando um pro outro. Tu fica até assim, agora falando em código. Você não sabe que código é esse. Tem que perguntar o que é isso daí. Que código é esse daí? E fala. Ensina. Olha, filho, você não faz assim. Porque no dia que você fizer isso, vai acontecer isso. Porque isso, as consequências, o amiguinho vai falar. Sempre falar. Amém? Conclusão. Hashem ordena a Moisés para dizer, para instruir os filhos de Arão como deveriam viver. E desta maneira, ele nos ensina o seu viver santo. Pô, irmão, Deus está mandando a gente ser santo aqui na cidade do Rio. Deus não mandou a gente lá para a terra na cidade de Israel. É pura, santa? Não! Tem tudo de pior que vocês podem imaginar. Tem que ser santo aqui, tem que ser santo lá. Ah, a gente vai lá no meio do mato para ser santo. Irmão, no mato tem um. Tá achando que a gente lá? Tem nada. Ah, mas tá todo mundo saindo. Sei. Estou vendo o saindo dela lá levantando. Então, irmãos, com sabedoria e discernimento do Espírito, faça isso. Peça a sabedoria. Senhor, eu preciso conversar isso com a minha filha, com meu filho. Eu preciso falar, eu preciso de uma oportunidade. E Deus vai te dar. Escuta o que eu estou te falando. Nós precisamos dizer a verdade e as consequências das decisões erradas. Não abraça a consequência. Você fala, a consequência é essa. E quando essa pessoa, quando Eva e Adão, porque ele abraçou o erro dela, ele não falou, não. O que você comeu? Deus não mandou não comer? O que ele fez? Comeu junto. Ele foi conivente com ela. Irmãos, e Deus passou a mão na cabeça deles. O que aconteceu? Eles foram expulsos. Então você precisa entender também isso. Eu preciso entender isso. Você não escolheu? Você quer ficar nessa vida? Então, a consequência é isso. Amém? Chamar. Hashem tem buscado a todos, como eu disse ontem. Todos nós somos chamados. Todos nós.
E precisamos ouvir. Lamentavelmente, nem todos ouvem, só escutam. Escutar tem o diferenciado de ouvir. Escutar por um ouvido e sair pelo outro. Ouvir não. Você ouve pelos ouvidos e desce ao seu coração. E desce à sua alma, ao seu espírito, seu lua. Aí nós entendemos o propósito de Hashem em nossas vidas. Aquele que não presta atenção no que Hashem está falando com ele, apenas está escutando e não ouvindo, vai passar, talvez não chegue nem ao fim da sua vida, né? Mais longa. A sua vida é encurtada. E Deus dá condições e diz: se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você for obediente, se você ouvir a minha palavra, terás longos dias na terra e serão abençoados. Ele não diz que não vai ter problema. Não é isso. Problema nós teremos. O próprio Senhor Yeshua, o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Então ele não promete facilidades. As dificuldades, as coisas ruins acontecem realmente, mas as adversidades, mas ele diz: fique firme, porque assim como venci o mundo, vós também vencereis. Eu sou contigo, se você estiver comigo. Deus não pode estar conosco, Yeshua não pode estar conosco, se nós não estivermos com Ele. Porque quem se afasta de quem? É Deus que se afasta de nós, ou nós que nos afastamos de Deus? Somos nós que nos afastamos de Deus. Deus está à disposição, porém, presta bem atenção. Ele é misericordioso, mas ele diz também que ele é fogo consumidor. Ele é Tzedek, ele é justiça. E ele está procurando pessoas, sadiquim, pessoas justas, diante dele, não diante dos homens. Muita gente diz: eu sou uma pessoa justa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas será que diante de Deus você é uma pessoa justa? Uma pessoa de sadik? Nós temos a condição de nos avaliarmos se estamos sendo sinceros, honestos com o Cristo. E ele diz que nós devemos também sermos honestos com as pessoas. Isso é muito importante, ser honesto com as pessoas. Deus nos apresenta uma honestidade ímpar, mas ele diz: também tu podes praticar essa honestidade. Você pode ter essa pedra, né? Essa pedra bonita que é a honestidade. É uma pedra, irmãos. É uma pedra preciosa. Quantas pessoas desonestas nós temos nos dias de hoje? Fala aí. Quantos enganos na internet? Quantos enganos? Eu mesmo já por 2 vezes a cair, que eu me lembro agora há pouco tempo. Eu comprei um produto importado, esse produto não chegou, paguei 2 vezes. Me cobraram 2 vezes na taxa de importação depois que eu paguei o produto. Aí me cobraram, que eu estava não sei aonde, eu não vou falar aqui a instituição, né? Confiando que realmente foi a instituição que mandou para mim, e eu paguei primeiro. Depois eu paguei o segundo. Aí me cobraram, agora continuam me cobrando. Eu falei: vocês são fake news, vou denunciá-los. E denunciei. Então, a mentira, o engano, está aí, ó. A todo, a grãos. Você pode ver nas suas mãos, a grãos. Mas o Senhor nos ensina a sermos sinceros, a sermos pessoas justas, a sermos pessoas que apresentamos o seu amor que está em nós. Isso não é inerente de uma igreja. Certa feita alguém perguntou, falou, chegou a Yeshua
Bom mestre. Ele disse, por que me chamaste de bom? Não existe um bom aqui na terra. Yeshua falando isso. Bom é quem? Deus. Bom é só Deus. Então, irmãos, prestemos atenção naquilo que a terra tem falado conosco. Para você. E Maria Adonai, despereda, e Adonai paralizar, vigoreta, e Adonai paralizar, via sem letra. Que o Senhor te abençoe de guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adoneino, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E permita outro. Até a próxima semana, se o Eterno assim permitir. Amém.